A posição da iniciativa liberal é que o ponto onde nós estávamos não era suficiente para assegurar crescimento económico capaz de gerar oportunidades suficientemente interessantes e suficientemente numerosas para todos os portugueses. E, portanto, nós temos que encarar esta retoma como uma oportunidade de fazer diferente, de criar uma economia mais ágil, mais dinâmica. Tem a ver com a simplificação que eu comecei por falar, mas tem também a ver, por exemplo, com a forma como se vão aplicar os vários instrumentos financeiros, quer os de base nacional, quer os de base europeia, fazendo com que todos eles tenham, dentro da sua própria forma de canalização, a utilização de critérios objetivos de rentabilidade e de viabilidade para que não aconteça o que se passou durante a governação do engenheiro Sócrates, em que tínhamos investimento público muito vultuoso, mas sem retorno, conduzindo a dívida que depois, mais tarde, teve que ser paga e teve que ser paga com o esforço de todos nós. Na economia é fundamental assegurar que esta agilidade existe em todo o lado, portanto, a simplificação e a canalização dos fundos de uma forma correta parece-nos fundamental, e a flexibilização dos contratos de trabalho para que as pessoas trabalhem da forma que quiserem, quando quiserem, aproveitando assim para desfasar os horários de trabalho, para diminuir o número de contactos sociais que vão durante algum tempo continuar a ser necessários, para poderem trabalhar de formas diferentes, a partir de casa ou remotamente, usando as tecnologias, e também para desenvolver zonas do país que não dependam tanto da presença física dos seus funcionários. E, obviamente, falámos também, aí mais brevemente, porque as nossas posições são conhecidas, sobre a vantagem absoluta que seria, nesta altura, em que os custos desta opção se reduziram, de simplificar e desonerar o sistema fiscal. É importante também aproveitar para reformar parte do sistema de justiça, que é particularmente importante para a recuperação económica. Falo aqui, sobretudo, dos processos de insolvência, que, infelizmente, vão ocorrer com maior frequência, mas que, se forem rápidos e que se forem mais agilizados, poderão produzir uma renovação do tecido económico que acabe por ser positiva. E aproveitar também esta fase para reforçar, dentro do sistema de justiça, os direitos dos contribuintes face às autoridades em geral e às autoridades tributárias em particular, já que vamos entrar numa fase onde o contribuinte é simultaneamente um cidadão preocupado e um investidor interessado e, portanto, não pode estar dependente de alguns excessos e abusos de poder que têm ocorrido. Das empresas que em abril recorreram a layoff, cerca de 115 mil, há 40 mil que não renovaram o pedido de layoff para maio. E a pergunta que se põe é, imediatamente, não renovaram porque já não necessitam, voltaram a laborar, ou já não acreditam que seja possível sustentar mesmo com o regime de layoff e, portanto, nunca mais vão voltar a laborar e entraram em processo de dissolução. Esses dados não estão completamente disponíveis, mas há a convicção que há um retorno significativo dessas empresas, dessas 40 mil de diferença, à atividade. Até porque o próprio sistema induz a isso, porque, apesar de tudo, os trabalhadores recebem menos, a Segurança Social está a pagar uma parte e as empresas estão a pagar também para funcionários que não estão no ativo. Portanto, há um incentivo em que as coisas voltem ao normal. Mas a questão depois vai mais fundo. Muitos dos negócios que em Portugal têm viabilidade e estavam a crescer dependiam de procura externa. E como nós não sabemos, a procura externa vai demorar muitos trimestres a voltar aos níveis que tinha em 2019. Estima-se que nesta altura, até ao primeiro trimestre de 2021, haja quebras entre 10% e 15% da procura externa para o tipo de bens e serviços que Portugal exporta. E isso vai deixar muita moça, fazer muita moça nessas empresas que queiram voltar a laborar. E para cá o que temos feito é apresentar as nossas propostas, o melhor que sabemos, usando a comunicação social também para amplificar. Como sabem, há uma semana atrás apresentámos o nosso PREC liberal, que é exatamente uma tentativa de pôr em mais ou menos 100 medidas aquilo que seria a forma correta de voltar à atividade social e à atividade económica, de forma a ter o tal país que há pouco dizia. É fundamental porque os dados do problema vão ser diferentes, as oportunidades que temos agora são diferentes, algumas das coisas que estavam a funcionar bem vão deixar de o fazer exatamente porque as variáveis se alteraram. Vamos precisar de muito mais gente a tentar fazer, a tentar investir, a tentar descobrir novas formas de gerar valor económico, e isso não se faz com uma economia tolhida, sufocada em burocracia, sufocada em impostos, e é essa a visão de sociedade que nós representamos nesse documento. E falámos com abertura e com alguma receptividade. Mas, ao mesmo tempo, parece-nos que aquilo que já criticámos durante as primeiras semanas desta epidemia, que era uma certa falta de sentido de urgência e de determinação, continua lá. Parece haver ainda demasiada expectativa em relação ao próximo dado, à próxima decisão que possa vir, por exemplo, da Europa, ao próximo impacto de uma decisão na popularidade. Acho que ainda há demasiado cálculo e demasiada falta de urgência
para aquilo que o próprio Governo reconhece que seria ideal, que é colocar para aquilo que será um ponto de partida para uma nova fase de crescimento, quer em Portugal, quer na Europa e noutros países, em que temos que chegar a esse momento na linha da frente desses países, porque vai haver concorrência pelas oportunidades. As oportunidades que agora se geram vão estar disponíveis para todos e, portanto, vão se esgotar para que depois daqueles que lá chegarem primeiros aproveitarem. Portanto, achamos que um maior sentido de urgência faria falta neste momento.